A história de Moisés, libertação e jornada de fé. Amados irmãos e irmãs, hoje mergulharemos na história emocionante de Moisés e o Êxodo, conforme registrado no livro de Êxodo. Essa narrativa poderosa retrata a libertação miraculosa do povo de Israel da escravidão no Egito e sua jornada de fé em direção à Terra Prometida. Vamos explorar os principais eventos dessa história e extrair lições valiosas para nossas próprias jornadas de fé. No livro de Êxodo, capítulo 2, versículos 2 e 3 nos diz: Concebeu e deu à luz um filho, vendo que ele era formoso. Escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais esconder, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Desde o seu nascimento, Moisés foi um instrumento escolhido por Deus para libertar o povo de Israel. Mesmo quando enfrentou a ameaça de morte, sua mãe confiou em Deus e o escondeu em uma cesta no rio Nilo. Moisés foi resgatado pela filha do faraó e criado na casa do inimigo. Ainda em Êxodo, capítulo 3, versículos 2 a 4, diz: E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui no deserto. Moisés teve um encontro sobrenatural com Deus na sarça ardente. Nesse momento, Deus o chamou para liderar o povo de Israel à liberdade. Mesmo sentindo-se incapaz e temeroso, Moisés respondeu ao chamado divino com obediência. Essa parte da história nos lembra que, quando Deus nos chama, Ele também nos capacita e fortalece para cumprirmos sua vontade. No capítulo 12 de Êxodo, versículos 29 e 31 nos diz: E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Naquela mesma noite, Faraó, seus servos e todo o Egito se levantaram, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. E chamou o Faraó a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Deus enviou uma série de 10 pragas sobre o Egito, como sinal de seu poder e para convencer Faraó a liberar o povo de Israel. Após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, Faraó finalmente permitiu que o povo de Israel partisse. Essa parte da história nos ensina que Deus é soberano sobre todas as nações e que Ele é capaz de libertar seu povo do cativeiro. Ainda em Êxodo, capítulo 14, versículos 21 e 22 diz: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Após a saída do Egito, o povo de Israel se viu encurralado diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando. Deus, mais uma vez, demonstrou seu poder ao abrir um caminho no meio do mar, permitindo que os israelitas atravessassem em segurança. Essa parte da história nos ensina que Deus é capaz de abrir caminhos onde não há saída aparente e nos guiar em nossas jornadas, mesmo quando enfrentamos obstáculos aparentemente impossíveis de superar. A história de Moisés e o Êxodo nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e obstáculos aparentemente insuperáveis. Ele é o nosso libertador, capaz de nos resgatar do cativeiro do pecado e nos conduzir em uma jornada de fé em direção à liberdade e ao cumprimento de seus propósitos. Essa história também nos lembra da importância de obedecer à voz de Deus, mesmo quando nos sentimos inadequados ou temerosos. Quando confiamos em sua direção e seguimos seus mandamentos, experimentamos seu poder e provisão em nossas vidas. Que a história de Moisés e o Êxodo seja uma fonte de inspiração e encorajamento para todos nós. Que nos lembre da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e nos motive a confiar em seu poder para nos libertar de qualquer escravidão que enfrentemos. Que possamos ser como Moisés, prontos para ouvir o chamado de Deus, obedecer a sua voz
e liderar os outros na jornada da fé. Amém.